Seja muito bem-vindo a mais um quadro aqui do YouTube do Instituto Dom Literário comentando os clássicos. O clássico de hoje é esse livrinho aqui, A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro é um livro muito interessante e me faz pensar o seguinte: como é que um livro tão curto, como é que um escrito tão pequeno, como é que uma obra tão breve pode causar um impacto tão grande na literatura universal. A obra do Kafka, principalmente A Metamorfose, mas também outras como O Castelo ou O Processo, que são também muito interessantes, mas toda a obra do Kafka ela é uma confirmação do que é a literatura moderna. Se o Flaubert, que escreveu Madame Bovary, e eu falei sobre ele no primeiro quadro do Comentando os Clássicos, então se você não viu, assim que acabar esse vídeo, clica aí em algum lugar que vai aparecer para você o vídeo falando sobre o Madame Bovary. Se o Flaubert, com o Madame Bovary, ele institui o romance moderno em termos técnicos, em termos teóricos também, de certa forma, o Kafka, com A Metamorfose, com O Processo, ele institui o conflito da literatura moderna, que é um conflito completamente diferente da literatura anterior a ele, né? Aquela literatura que vem com Tolstói, que vem com Dostoiévski, até com o próprio Flaubert. Se você voltar com Victor Hugo e voltando ainda mais Cervantes e tal, essa literatura tinha conflitos muito diferentes do que veio com o Kafka, e talvez por isso o Kafka em vida tenha sido tão negado, tenha sido tão esquecido. O Kafka morre pedindo para que o seu melhor amigo queime os exemplares, principalmente os exemplares do Processo, porque ele realmente não acreditava que aquilo ali iria para frente, que aquela obra iria para frente, mas ele tinha o ímpeto criador e foi por isso que ele escreveu. E é engraçado porque o conflito estabelecido em A Metamorfose é algo nunca antes visto na literatura universal, e até hoje é muito complicado emular a forma que o Kafka coloca os seus conflitos, coloca os seus questionamentos. É muito difícil emular algo como o que o Kafka faz aqui. Por quê? A atmosfera do Kafka é uma atmosfera de ilusão. É uma atmosfera que está muito presente nas comédias, e talvez por isso algumas vezes vocês achem cômico um texto do Kafka. Eu pessoalmente acho assim, a minha reação não é de algo cômico, eu não chego a dar risadas, não chego a achar engraçado, eu chego a ficar com raiva. Por quê? Porque é uma situação onde todo mundo está sendo conivente com algo errado. É uma situação comum nos livros do Kafka. No Processo, existe um processo onde não se sabe a causa desse processo, onde não se segue uma lei nesse processo, e todo mundo aceita esse tipo de coisa, inclusive o próprio protagonista. Ele é o único que se revolta um pouco, mas depois ele começa a aceitar e jogar o jogo daquele processo, e ele não quebra aquele jogo. Acontece mais ou menos a mesma coisa na Metamorfose, e agora entrando na história desse livrinho aqui, que é o nosso foco. Gregor Samsa, ele acorda de uma noite de sonhos intranquilos, uma noite perturbada. Ele acorda metamorfoseado, transformado em um inseto. Ele acorda transformado em um inseto. E aí você pode pensar, uma metáfora, ele acordou como um inseto? Ele acordou se sentindo um inseto? Não, ele acordou realmente na forma de um inseto, com patas, ele faz toda aquela descrição, o ventre abaulado, as antenas, toda a descrição perfeita de um inseto. Muita gente diz que é uma barata, muita gente diz que é um besouro, mas o fato é que
o Kafka ele não deixa claro que tipo de inseto é, ele só diz que é um inseto monstruoso, é como ele coloca. E a partir daí é que se começa esse conflito. Bom, todo mundo ao redor vai achar uma coisa um tanto natural, assim, né? O espantamento é grande, mas é como se não se procurasse em nenhum momento o porquê daquilo está acontecendo, né? Ninguém procura a razão, por que ele se transformou num inseto, que seria um andamento normal da história, né? Seria o andamento normal da história. Por que isso aconteceu? Por que Sansa se transformou num inseto? E como essa história do Kafka ela tem esse elemento de ilusão, eu não diria nem de ilusão, mas talvez um elemento onírico. É como se toda a história do Kafka, não toda, mas a maioria das histórias do Kafka, tivesse uma atmosfera onírica, tivesse uma atmosfera de sonho, onde não dá muito para acreditar naquilo, ao mesmo tempo que aquilo é muito real e por isso mesmo é agoniante. Por isso mesmo você sente agonia ao ler essa história, essa pequena história, Metamorfose. Por isso mesmo você sente agonia ao ler o processo, porque é muito difícil você estar numa situação onde todo mundo está sendo conivente com algo errado, né? E é como se o leitor fosse a única pessoa que percebesse esse tipo de coisa e ficasse revoltado. Eu pessoalmente fico revoltado. E talvez esse seja o principal ponto, né, do Kafka, e talvez o principal ponto daqui da Metamorfose, que é mostrar, olha, no mundo moderno, por convenções políticas, por convenções sociais, por convenções da lei, por convenções do ódio ou de qualquer outro tipo de sentimento, as coisas erradas são tidas como normais, são aceitas e são como normas da sociedade, né? Então essa coisa tem alguma coisa muito absurda ali, mas é normal para essas pessoas, né? E é exatamente isso que acontece aqui na Metamorfose. Há um espanto inicial, mas ninguém vai procurar o motivo. No processo é a mesma coisa, há um espanto inicial, mas ninguém vai procurar o motivo, ninguém vai procurar anular, né? A coisa vai acontecendo e as pessoas vão entrando naquele jogo e elas não percebem que já estão fazendo parte daquele jogo, né? Que já estão jogando aquele conflito. E isso é construído de uma forma fantástica, porque se o Kafka produzisse descrições também oníricas, porque a atmosfera do conflito já é onírica, o comportamento dos personagens já é onírico. Se a descrição fosse onírica, se a descrição fosse fantasiosa ou fantástica, né? Eu acho que seria um termo melhor, um termo mais adequado. Se a descrição fosse fantástica, em termos se referindo não à qualidade, mas à literatura fantástica, né? Se a descrição fosse própria da literatura fantástica, iria se perder no texto do Kafka a veracidade, né? A gente não ia ficar preso àquilo ali. Você ia estar claro pra gente que aquilo é um sonho, que aquilo realmente não aconteceu, e a gente não iria dar importância. Mas o Kafka ele traz uma dose de realismo nas suas descrições. A primeira página da Metamorfose, para mim, é uma das páginas mais geniais de toda a literatura, porque é um acontecimento absurdo. Assim, o Gregor Samsa, depois de uma noite de sonhos intranquilos, acordou na sua cama metamorfoseado, transformado num inseto monstruoso. É assim que ele começa o livro. E você fica, bom, como assim? Acho que é um sonho que ele está tendo, né? Até porque noite de sonhos intranquilos e tal, acho que ele está tendo um pesadelo. E aí logo depois ele faz uma descrição exata de como é um inseto. Ele descreve as patas, descreve o ventre, descreve como ele estava posicionado na cama, descreve o quarto que estava ao redor, tudo com muitos detalhes, muito preciso, né? Uma descrição muito precisa, muito exata.
muito própria de uma literatura quase realista, né? E por isso que o Kafka é tão fantástico, porque ele pega um elemento onírico, um elemento fantástico, e representa aquele elemento e aquele conflito muito modernos de uma forma um tanto realista, né? Talvez até com algumas técnicas puxadas do Flaubert, como a técnica do olhar do personagem, que é o que o Kafka usa. E aí esse casamento entre o elemento onírico e a descrição realista é que causa o sentimento no leitor, que causa o sentimento de angústia no leitor, que transforma aquele conflito em algo que vale a pena ser lido. Esse tipo de construção ela só vai aparecer, até onde eu consigo enxergar, é claro, no realismo fantástico latino-americano, com Bioy Casares, com Juan Rulfo, com Gabriel Garcia Marques, com Julio Cortázar, talvez um pouco com Borges. Eu acho que o Kafka, por ter trazido esse tipo de construção unindo realismo na descrição em certas ocasiões e conflitos modernos numa atmosfera onírica, eu acho que é por isso que o Kafka se torna tão genial, tão particular e representa tão bem a literatura moderna. O Kafka ele traz um conflito que é próprio do homem moderno e da sociedade em que a gente vive hoje. Por exemplo, a animalização do homem. A animalização do homem. É por isso que Samsa ele se transforma num inseto. Por quê? Porque ele se deixa levar muito por seus instintos. O Samsa ele é um cara que se deixa levar pelos instintos. Exatamente como o homem moderno. Exemplo da pornografia. A pornografia o consumo exagerado, o vício, né? Que a gente está sendo um mal que está sendo muito divulgado, né? Que está sendo muito combatido, né? Recentemente, nada mais é do que a clara animalização do homem, quando o homem perde a sua razão, perde a sua estabilidade para os instintos. Então ele é refém dos seus instintos, ele não consegue mais conter o próprio instinto. E esse é só um pequeno exemplo, existem outros grandes exemplos. E quando a gente fala de animalização do homem, é justamente isso, porque o homem, teoricamente, ele é um ser que consegue controlar o seu instinto. Ele tem um instinto, mas ele também tem a razão, ele também tem um pensamento lógico, ele também tem um raciocínio que sabe selecionar quando é bom seguir um instinto e quando não é. O homem tem essa capacidade na maioria das vezes. E quando você vai perdendo essa capacidade de reter os instintos, é quando você vai se tornando cada vez mais parecido com um animal. E esse é um conflito muito presente nos dias de hoje e que o Kafka já havia enxergado há muito tempo atrás e transforma, materializa em termos de metáfora no inseto em que Samsa se transforma, porque ele é uma pessoa que deixa o instinto tomar a sua vida. O que é que ele pensa antes de levantar? Ele pensa assim, pô, eu tenho que trabalhar, eu estou até atrasado para o trabalho, mas eu estou com tanto sono, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho aqui mais deitado, porque na verdade ele não está com sono, ele está com preguiça, né? Pô, eu trabalho tanto, tal, vou ficar um pouco deitado aqui, mesmo que eu me atrase, não sei. O que é isso? Isso é ser deixado pelo instinto. Ele tem um compromisso racional, onde ele pode perder muita coisa se não cumprir aquele compromisso, mas não consegue cumprir um compromisso porque o instinto dele está falando para ele ficar ali. Então ele é refém do instinto. Ele não tem a capacidade de comandar o seu próprio instinto animal, o seu lado animal, né? Ele deixa que um inseto tome conta dele. E por que
o Kafka escolheu o inseto, porque não outro animal. É como se o inseto ele representasse a condição em que o Kafka estava se sentindo naquele momento. E para mim o inseto ele sempre foi uma escolha muito óbvia, porque é como se o Sansa acordasse e acordasse se sentindo um lixo, acordasse se sentindo um ser humano ruim, acordasse se sentindo uma pessoa que não vale nada, e ele dissesse assim: hoje eu me acordei como um inseto, hoje eu acordei me sentindo um inseto. E aí o Kafka, em vez de utilizar essa espécie de solilóquio, que é algo que já foi utilizado e já funcionou, por exemplo, no Dostoiévski, né? O Dostoiévski, Memórias do Subsolo, ele começa o livro, eu sou um homem mau, eu sou um homem doente e tal, ele começa expondo o sentimento do personagem. E o Kafka, ele leu Dostoiévski e ele absorveu esse tipo de coisa, absorveu essa situação, mas quis construir de outra forma. Talvez também por isso ele participe dessa mudança do romance antigo para o romance moderno, porque ele tenta construir conflitos parecidos de uma forma diferente, né, numa estrutura diferente. Então ele sai do solilóquio, da exposição do sentimento para a representação do sentimento através de uma transformação material, que é a transformação do ser humano no inseto. Então, em vez de ele dizer Sansa acordou pensando que estava se sentindo um inseto, que era um homem que não valia nada, que ele precisava trabalhar, mas estava com preguiça, ele coloca realmente um inseto em cena. Ele tira da metáfora falada, da metáfora figura de linguagem, e coloca como se fosse uma metáfora interna no texto, né? É uma metáfora interna, é uma metáfora que pertence aos acontecimentos, aos fatos do enredo, né? Um simbolismo, melhor dizendo. Ele sai do campo da figura de linguagem para se tornar um simbolismo propriamente dito. E olha, eu estou comentando só a primeira cena da Metamorfose para você ver como esse livro é um livro muito rico. E é fantástico, porque cada leitura, cada vez que você pensa mais sobre a Metamorfose, a cada vez que você pensa mais sobre os livros do Kafka, você vai descobrindo novas coisas. Numa das aulas do Nabokov, ele me disse uma coisa que para mim foi muito esclarecedora, porque eu sou aluno do Raimundo Carreiro, um dos melhores escritores que possuem uma oficina literária no Brasil, tá? Ele no sul, ele no norte, né? Norte e nordeste, é o Raimundo Carreiro, e o Assis Brasil no sul, né? São esses dois expoentes aí de grandes oficinas literárias. Também tem o Rodrigo Gurgel e alguns outros, né? E o Raimundo Carreiro, eu sou aluno dele, e ele sempre diz assim: o nome de um personagem é um destino. E eu ficava pensando, o que tem a ver o nome do Gregor Samsa com o destino que ele tem? E aí o Nabokov, ele explica que o Samsa se pronuncia Zamza, né? Eu até não sei como conferir, mas confiei no Nabokov. Se pronuncia Zamza, emulando o som de um inseto. Então ele já era tão animalizado, né? Ele já era tão pertencente apenas aos seus instintos, que o seu nome, né, já emulava o som de um inseto. O inseto dentro dele já estava presente até mesmo no seu nome. E é por esses pequenos detalhes que a Metamorfose é um livro genial. É por esses pequenos detalhes que o Kafka é genial, e que o Kafka ele pode ser lembrado até hoje, né? Muitas pessoas têm a literatura como uma simples diversão, e têm a literatura como algo simples, tem a literatura como algo corriqueiro, é apenas uma historinha, conversa para boi dormir, né? E a verdade é que o Kafka mostra para quem quiser que a literatura é muito mais, que a literatura pode ser muito profunda. Porque qualquer um que se encarasse com um livro desse tamanho, né,
E essa versão aqui possui 2 livros do Kafka, né? Possui a Metamorfose e o Veredito, a edição do LPM Pocket, que é uma edição boa, tá? É uma tradução muito boa. Acredito que é a melhor tradução que a gente tem, inclusive, da Metamorfose. Então, a edição completa tem 140 páginas, mas apenas 103 páginas são da Metamorfose. Então, tirando capa e tal, você vai chegar assim 90 páginas do livro, 80 e poucas páginas de A Metamorfose, do texto da Metamorfose. E aí você percebe como a literatura pode ser rica a partir de muito pouco. Eu vejo muita gente valorizar os grandes livros, né? Aqueles livros enormes, Guerra e Paz, Ana Karenina, Crime e Castigo, Os Demônios, Os Miseráveis, a Ilíada e a Odisseia, que também são grandes, a Divina Comédia, Dom Quixote, e todos esses famosos calhamaços, né? Aqueles livros enormes, livros de 1000 páginas, de livros de 600 páginas para cima, e o pessoal está meio apaixonado por esse tipo de livro, e realmente é muito legal, né? Você pegar um livro assim, é uma jornada, é muito interessante. Mas eu fico ainda mais apaixonado quando um livro desse tamanho aqui pode gerar tanta reflexão, pode impactar tanto a história da literatura. O Kafka, ele impactou realmente a história da literatura. Ele, talvez, ao lado de Goethe, ele é o maior escritor de língua alemã. Ele não era alemão, mas ele escrevia em língua alemã, então ele talvez seja, junto com Goethe, o maior escritor de língua alemã. É um cara que ele tem uma habilidade, primeiro, estilística, né? Ele tem uma habilidade estilística fantástica. Ele tem uma percepção muito aguçada. Ele consegue perceber conflitos onde ninguém mais percebia. A história da metamorfose, girando ao redor da animalização do homem, do conflito entre o filho e o pai, remodelando o conflito de Deus e de Adão, né? Isso é genial, mostrando pra gente que toda aquela história do monomito, toda aquela história do Joseph Campbell e também do Northrop Frye, né? toda aquela conversa de que a literatura, os conflitos da literatura partem do monomito, partem de um mito unificante. Isso veio do Joseph Campbell, e o Northrop Frye completou dizendo que esse mito unificante é a queda do homem, é a queda de Adão e Eva do paraíso. E a Metamorfose é um dos livros onde isso pode se comprovar, porque existe um conflito central aí, que é o de pensar o seguinte, que é o trocar o mundo real, trocar o mundo de carne e osso por um mundo imaginário, por um mundo de ilusão, e às vezes confundir esses dois mundos, né? Essa confusão entre o que é imaginário e o que é real, né? Que é uma coisa que não deveria acontecer, e por isso a gente chama tanta atenção para o fato de educar a imaginação, porque o fato de educar a imaginação transforma o nosso pensamento em algo muito mais adequado com a realidade dos fatos. Você não pensa descolado da realidade. A realidade não é uma coisa e o seu pensamento é outra. Quando a sua imaginação está educada, a realidade funciona e o seu pensamento tenta se encaixar na realidade e não destruí-la e não superá-la, né? Você não pretende superar a realidade nem destruir. Você pretende entender a realidade. E esse conflito é muito comum porque é o conflito de Adão e Eva. É o conflito de Adão e Eva. É o de achar que eles podem ser como Deus, né? Que eles podem ser ainda mais. Eles trocam a presença real de Deus pelo conhecimento, né? Pelo imaginário, por aquilo que estava na cabeça deles, no fim das contas. Eles estavam com a presença real, mas trocaram por aquilo que estava na cabeça deles, por uma ambição, até mesmo por um instinto, né? Por um instinto. E aí você começa a perceber que o Kafka ele remodela um conflito que está presente
desde o início da literatura. Ó, Cervantes, o conflito de Dom Quixote é exatamente a mesma coisa de forma remodelada. O conflito de Emma Bovary é a mesma coisa de forma remodelada. Os diversos conflitos da Divina Comédia são exatamente isso, de pessoas que trocaram a realidade, ó, se você fizer isso aqui, você vai para o inferno, meu filho. Se você fizer isso aqui, você vai estar sendo um homem péssimo, uma pessoa extremamente mau caráter e vai sofrer por isso eternamente. E aí a pessoa troca, não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou me dar bem. E no fim não se dá, não se dá bem. Né? E tudo isso, todos esses conflitos, esses grandes conflitos da literatura, partem do conflito inicial, que é a queda do homem e a tentativa de voltar ao paraíso. Então, por que o Kafka é tão importante? Porque essa representação da animalização do homem, essa representação do conflito entre o pai e o filho, e você vai ver que nesse livro aqui, em A Metamorfose, esse conflito vai ser muito presente, tá? Esse conflito vai ser muito presente, vai ter uma cena bem marcante, onde até inclusive o pai, se eu não me engano, pega uma maçã para jogar no Samsa, algo assim, tá? Também você tem que ler, não vou dizer tudo aqui, isso é comentando os clássicos, não destrinchando, né? Tem gente que gosta de comentar cena por cena, tal. Eu gosto de fazer um comentário por cima, onde você possa entender as coisas que giram ao redor do livro e não apenas o livro em si, tá? Então remontando esse conflito pai e filho, esse conflito da animalização do homem, esse conflito o homem cedendo aos instintos, o Kafka está representando, por incrível que pareça, o conflito mais antigo da literatura, né? O problema mais antigo da literatura. E é por isso que ele é tão genial. Eu comecei o vídeo dizendo que ele fez uma coisa que ninguém nunca fez. E agora eu estou dizendo que ele fez uma coisa que sempre os grandes escritores fizeram. E é assim que a gente começa a rastrear um clássico. Ele um clássico, é um livro que pertence ao hall, né, dos outros grandes escritores. Então você vai ver que um clássico está presente na grande conversação, né? Um clássico, é um livro que consegue conversar com os outros livros, consegue, como é que eu posso dizer? Consegue entrar em contato com os outros livros, consegue acrescentar a conversa geral. A grande conversação é o seguinte: imagine que os maiores escritores, os maiores pensadores da humanidade estivessem em uma sala conversando, né? Então o Kafka ele estaria nessa sala conversando com os outros grandes escritores. Por quê? Porque eles falaram coisas parecidas, falaram sobre coisas parecidas, que no fundo é a realidade, mas falaram de forma muito diferente e de forma muito peculiar, muito particular. Ao mesmo tempo que eles exploraram o conflito da queda do homem de uma forma ou de outra, até de uma forma distante em alguns escritores, mas ainda presente lá, aquele escritor clássico, ele também tratou esse conflito de uma forma muito única, né? De uma forma até mesmo revolucionária. Não sei se essa seria a melhor palavra, mas talvez de uma forma revolucionária. E o Kafka, no fim das contas, ele foi um cara que mudou a literatura moderna, né? E esse livro, eu acho que é o maior marco dessa literatura, tá? Então, como é que você vai ter que ler esse livro, afinal? Ler A Metamorfose, tentando identificar o que é que o Kafka quis dizer com aquilo. Aquilo que está escrito nunca é apenas aquilo que está escrito, né? O homem se transformou num inseto. Ele não está querendo realmente dizer que o homem se transformou num inseto. Isso acontece, na maioria das vezes, com literatura fantástica barata. Existe boa literatura fantástica, mas existe literatura fantástica barata, onde um dragão é um dragão, onde um lobisomem é um lobisomem, onde um vampiro é um vampiro. Esse tipo de coisa. Agora, no Kafka, não.
Um inseto não é um inseto. É uma representação do homem, é uma representação do homem moderno, é uma representação da queda do homem, da transformação do homem em animal, da perca do divino e do transcendente no ser humano. É isso que o Kafka está querendo representar. A construção do quarto, né, a construção da casa, melhor dizendo, do Samsa, é um quarto no centro da casa e tudo converge para o quarto. Então, que tipo de arquitetura é essa? Onde normalmente a casa seria, a sala seria o centro da casa e nesse caso um quarto é o centro da casa. Por que ele está querendo dizer isso? Por que o pai pega uma maçã para jogar nele? Por que a irmã está mudando de corpo? Né? Por que esse tipo de coisa acontece? Por que ele está falando sobre a preguiça dele, que ele tem de ir para o trabalho? Por que ele está falando sobre essa série de coisas? Então, a Metamorfose vai ser um livro onde você não vai ler aquilo ali e aquilo que está escrito vai representar exatamente aquilo ali que está escrito. Não. A escrita do Kafka, ela é uma escrita extremamente carregada de metáforas e de símbolos. Então aquilo ali que está representado está querendo representar outra coisa. Então que outra coisa é essa que ele está querendo representar? É por isso que talvez o livro Metamorfose ele seja um livro meio difícil de você entender de cara. Às vezes um cara que é iniciante pega assim esse livro e se assusta, pô, é isso que é literatura e tal. Mas o fato é que toda literatura é basicamente assim. A gente fala de uma coisa querendo representar outra, né? Fala de um conflito para representar algo maior, geralmente é o que eu chamo de a condição humana. Só que o Kafka ele é extremamente explícito. Você não lê que Sansa se transformou num inseto e pensa, ah não, ele só se transformou num inseto. A graça da história é essa. Não, a graça da história está em outra coisa, está em outro conflito ainda maior. E é por isso que eu acho que você deve ler A Metamorfose, porque é um dos livros mais importantes da nossa literatura. É um livro que pode te revelar muita coisa, pode te esclarecer muita coisa sobre a literatura e pode te fazer querer ler ainda mais. Esse foi o nosso episódio do Comentando os Clássicos. Tá? Faremos mais episódios, próxima semana tem mais. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo que livro você quer que eu faça um vídeo, né? Sobre que livro você quer que eu faça um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana a gente vai ter aqui pelo menos 2 vídeos, né? Uma live, um comentando os clássicos, um sobre a arte de estudar, um quadro que eu ainda vou inaugurar aqui, mas vai acontecer também. Talvez essa semana, tá? Depende da correria aqui, mas toda semana vai ter vídeo, toda semana vai ter vídeo sobre literatura clássica e sobre como estudar, ok? Então compartilhe com seus amigos, veja outro vídeo aqui do canal se você ainda não viu, porque isso ajuda na divulgação, ajuda aí o YouTube entende que esse é um canal legal que merece ser compartilhado, ok? Muito obrigado e até mais.